E mais uma vez eu vou repetir para vocês, meus irmãos, só vai, segue adiante, só vá. A palavra que Deus tinha colocado para mim é sobre vencer o medo. E eu falei, não basta explicar só como vencer o medo, mas é preciso ministrar sobre nossas vidas, sobre coragem. Então nós começamos o culto falando sobre coragem. O medo, ele é terrível, porque o medo tem a capacidade de travar o destino. Medo trava o destino. Há uma frase que a gente sempre escutei bastante, ela tem um fundo de verdade. Ela diz assim: é melhor se arrepender por uma decisão tomada que deu errado, do que viver no remorso de não ter decidido fazer as coisas no tempo oportuno. Então é melhor você ir e fazer aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração, do que não fazer e depois ficar pensando, devia ter feito. Obviamente que guardadas as devidas ressalvas, mas essa expressão, ela é muito verdadeira. E se eu fizer, e se eu errar? E se eu errar, pastor? Ok, você errou. Desde que você não cometa um erro premeditado, desde que a intenção do seu coração não seja errar, desde que não haja dolo dentro do seu coração, errar faz parte do processo e do aprendizado. E na nossa vida é muito comum a gente tomar decisões e elas serem erradas. O que precisa é ser analisado o porquê nós tomamos essa decisão. Onde estava o nosso coração quando nós tomamos essa decisão? Talvez a gente erre na vida porque talvez a gente não tenha orado o suficiente, ou talvez nós não temos dado a Deus a oportunidade dele falar com a gente e a gente ouvir a voz dele. E por não ouvir a voz de Deus, a gente acaba decidindo por alguma coisa e aquilo dá errado. E aí, a vida acabou? Deu errado? E aí, está tudo perdido? Não. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. O sol sempre nascerá no próximo dia. Sempre haverá esperança. Hoje, por incrível que pareça, eu tenho uma palavra de ânimo para vocês. Não puxarei a orelha de ninguém. Sempre o sol, essa vai ser boa para colocar na internet, viu, Bruno? Né? A turma gosta desse tipo de ministração, né? E é muito rara acontecer comigo. Então o sol sempre vai nascer no dia seguinte, sempre. Sabe, as dificuldades, a tribulação, ela pode ocorrer, a tristeza pode acontecer na noite, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo que tenha faltado oração, mesmo que a gente tenha errado, em Deus nós sempre temos a oportunidade de recomeçar do jeito certo. Se eu cair, eu me levanto. Se eu me machucar, Deus me passa o bálsamo. Deus sempre me dá a oportunidade de continuar, de ir para frente. Não desista, não pare de lutar até que os planos de Deus se concretizem na sua vida. Não pare de lutar. Só anda, siga em frente. Você vai ouvir muito disso da minha boca esse ano. Muitas vezes talvez você vai conversar comigo: pastor, eu tenho algo para contar para você. E você vai falar, e vai falar, e vai falar. E aí eu posso te abraçar e vou dizer para você: só anda, só siga, porque foi algo que Deus colocou dentro do meu coração nesse ano. Nós entendemos também que às vezes a gente não tem muito tempo para ficar fazendo coisa errada.
Então é conveniente parar um pouco de fazer coisa errada e começar a orar mais a respeito das coisas e nos aconselharmos com pessoas que tenham mais maturidade e que são mais sábias, para que a gente erre o menos possível. Mas ter medo de fazer as coisas é algo que tem a capacidade de destruir o futuro de Deus na sua vida. Agir com medo, sendo que Deus está mostrando claramente o que tem que fazer. Ficar com medo de agir pode destruir o futuro que Deus tem para a gente. Deus tem um futuro. A Bíblia diz: eu bem sei o que penso a respeito de vós. Eu tenho pensamento de paz a vosso respeito, e não pensamento de mal, porque eu tenho a intenção de dar a você um futuro, uma esperança. Você só não pode viver com medo. Com medo. Em Juízes, eu separei alguns versículos do livro de Juízes, no capítulo 6, história muito conhecida sobre Gideão. E eu confesso para os irmãos, e até a minha esposa tem orado comigo e tem falado comigo, que ultimamente a minha própria vida tem sido cercada de muito medo. Medo. Coisas que até então eu não tinha medo, de repente comecei a ter. Confesso isso para os irmãos. Medo do futuro, medo de perder pessoas que amo. Medo começou a vir, e de uma forma muito intensa, um ataque de medo. E eu falei: provavelmente esse ataque não esteja só em mim, esteja acontecendo em muitas pessoas. E quando eu estava ali na montanha, exatamente no dia 12 de dezembro, que Deus falou para mim a respeito do medo, eu tinha que ministrar para os legendários, e tive que ministrar sobre medo. Porque talvez vocês não sabem, mas a maioria das ministrações do legendários é dado para nós que vamos ministrar no dia. A gente quase nem sabe o que vai ministrar, e de repente estou eu lá com os meus pensamentos, estou eu ali com o meu coração, com as minhas ansiedades, com medo de um monte de coisa, passando por perdas terríveis, por perdas de vidas de pessoas que amo, de ver que a vida está se passando diante de mim, e que se eu não partir, estou vendo pessoas que estão partindo, e medo do futuro, e medo da nossa nação, e medo do que o governo está fazendo com a gente, e medo das dificuldades, e medo, muito medo. Comecei a falar: meu Deus, eu estou uma bomba de medo. E estando ali próximo, muito próximo de fazer a ministração, chegam para mim pouco tempo antes e diz: você vai ministrar sobre medo. Eu falei: meu Deus, eu vou ministrar sobre medo. Vamos lá. Mas o que foi gostoso foi ver o quanto a palavra que Deus queria tratar comigo acabou fluindo dos meus próprios lábios para mim mesmo. E mais importante, obviamente que ali eu tinha apenas 15 minutos para trazer essa palavra e para lutar eu mesmo contra aquilo que estava atuando contra a minha vida. E aí Deus entrega algo que estou passando hoje para vocês de forma completa. Tudo que Deus falou comigo, tratou comigo a respeito disso. Juízes capítulo 6, versículo 1, depois versículo 7, 10, até o 10, eu pulei alguns versículos para não ficar muito grande. Diz assim a palavra: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui entra a palavra: não tenham medo.
não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não desses ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, aí já no versículo 12, e disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. O que eles tinham? Medo. Qual é a palavra que Deus libera para eles? Coragem. Não tenha medo, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na sua força, vai com o que você tem, só vai, porque isso é coragem, só vai. E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não fui eu que te mandei? Não sou eu que tenho um propósito na tua vida? Não é minha direção? Não é a palavra que eu estou liberando sobre você? Só vai. Então ele disse: ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. O Senhor deixa claro. A gente começa a ler toda a história de Gideão e percebe que o grande problema da nação era medo. Medo de ser roubado, medo de perder tudo, medo de morrer. E o medo, ele é crescente. Um medo não chega de uma vez. Se você pegar uma criança pequenininha que não sabe nada sobre cemitério e pegar na mão dela e entrar de noite no cemitério, ela não tem medo de cemitério. Mas um dia alguém diz para ela que tem assombração no cemitério, e diz para ela o que é uma assombração. Então uma coisa pequena começa a desencadear na cabeça dela, e de repente ela se torna uma pessoa que tem medo de ir no cemitério, por exemplo. O medo, ele é crescente. O medo, na maioria das vezes, começa com uma pequena derrota em qualquer área da sua vida. Algo que você esperava que acontecesse, não aconteceu. Algo que você esperava que desse certo, mas não deu. Uma perda que você não estava esperando, mas aconteceu. Às vezes ela vem de uma forma muito pequena e se aloja. E quando a derrota, por menor que seja, ela se aloja, ela gera um trauma. Quando o trauma é gerado, o trauma gera pânico. Eu tenho umas psicólogas aqui, se eu estiver errado, fiquem quietas. O pânico, ele gera uma coisa na gente que chama condescendência ou conformismo. E a gente começa a ficar conformado e aceitando que aquilo realmente não faz parte mais da nossa vida. E essa condescendência de aceitar todas as coisas é assim mesmo, vai ser assim. Essas coisas me tornam uma pessoa fraca. Eu me torno fraco por causa dos meus medos, eu me torno fraco por causa dos meus traumas, eu me torno fraco por causa do pânico que tomou conta de mim, e eu começo a ser uma pessoa conformada com as coisas que vão dar errado na minha vida, por causa de medo. E eu começo a ser tão pessimista que engraçado, parece que eu estou falando de mim mesmo olhando no espelho. E aí você começa a ser tão pessimista que tudo que você vai fazer, você fala: mas e se der errado? Você está com medo que dê errado. Você está com medo. A palavra condescendência significa conduta que não segue as exigências do dever, da consciência, da honra, por transigência, lisonja, temor e fraqueza. Condescendência. Israel não se sentia mais capaz de lutar,
porque ele já acreditava que não podia vencer. Toda circunstância que Israel está passando na Bíblia, ele não acredita que pode vencer. Moisés pega 12 homens para espiar a terra, 10 homens que têm medo e dois homens que têm coragem. Por causa de 10 homens que preferiram ter medo do que coragem, Israel andou 40 anos no Egito. Por quê? Porque o medo contamina, mas a coragem também. Se o medo tem a capacidade de contaminar, a coragem também tem essa capacidade. Homens que se juntam com coragem têm capacidade de vencer uma guerra. A gente assistiu o filme 300, os 300 de Esparta. 300 homens corajosos, AU. Foi a primeira vez que eu ouvi o AU, não sei se é o mesmo AU, mas foi a primeira vez. 300 homens corajosos tiveram a capacidade de vencer quase 200 mil persas. Coragem, estratégia, força. Eu preciso lutar e preciso vencer pela minha família. Eu não posso ter medo porque eu preciso vencer pela minha casa. Eu não posso ter medo porque eu preciso vencer pelos meus filhos que são pequenos. Porque eu preciso vencer pela minha esposa. Eu preciso ser um homem de coragem. E de onde vem o medo? O medo vem de uma derrota inicial que não é o fim do mundo, que não é tudo, é algo que acontece diante da nossa existência. Há dias que nós vamos vencer, mas tem dias que pequenas derrotas podem acontecer. Essas pequenas derrotas não podem causar medo de continuar. Não, nossa história não pode começar a ser escrita pelos medos. Então se virou o Senhor para Gideão e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porque é eu que estou te enviando. Então ele diz: meu Senhor, eu não tenho como livrar, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha família. O problema não era a fraqueza de Gideão, era medo de Gideão. Então Deus diz: vai na sua força, porque a força que você tem é nela que você vai tirar coragem. Eu não sei se você já orou para Deus tirar o medo de você. Eu tenho algo para te dizer: Deus não tira medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pedir para que Deus venha e tire o medo de você, Ele não faz assim. O que Deus faz? Ele coloca a semente de coragem em você. Você sempre terá dentro de você o medo e a coragem, e você vai ter que lutar. É você, para que a coragem possa sobrepor ao medo. Mas eu tenho pouca coragem. Vai com o que tem. Israel é humilhado pelos filisteus através de Golias, porque Saul teve medo e ficou escondido na sua tenda. Aí Deus levanta um menino chamado Davi. Davi não tinha medo? Quando olhava para um homem de 2,90 metros de altura, cuja lança, a ponta da lança pesava 5 quilos, não tinha medo? Ele podia até ter, mas tinha uma coisa que estava acima do medo: coragem para enfrentar a dificuldade.
Muitas pessoas, elas estão na igreja não por Jesus, mas por medo de ir para o inferno. Não são poucas. Há pessoas que elas não entenderam o amor de Jesus Cristo na vida delas, mas têm um medo de ir para o inferno. Tenho medo. Eu conheci uma pessoa que estava com a vida, não vou ficar dando nome de pecado, mas a vida estava muito fora do princípio de Deus. Aí uma enfermidade chegou na sua vida, então ela decidiu se reconciliar com Deus. Foi por amor a Jesus? Não foi. Foi com medo que a enfermidade a levasse e ela fosse para o inferno, porque ela tinha consciência que o inferno existia. Mas como a gente consegue vir para Jesus tendo medo do inferno? Se eu tenho medo do inferno, eu gostaria de vir para Jesus de todo o meu coração. Então eu peço para Jesus colocar dentro de mim uma coragem, e você vai perceber que essa coragem veio um dia na sua vida quando você recebeu Jesus. Você se lembra daquela pessoa que tinha coragem de sair na rua e falar de Jesus para qualquer um? Estava lembrando do você, Michel. Você se lembra? Só vou usar como exemplo, viu, Michel? Ninguém é melhor que você aqui. Você se lembra daquele Michel que abraçava os mendigos na rua e levava para o culto? Eu lembro desse Michel. Michel uma vez levou um mendigo para o culto. O cara fedia tanto que fez um buraco assim de tão mau cheiro que ele estava. Aí o pastor fala assim: pega o irmão que está do lado, dá um abraço. Aí o Michel foi e abraçou aquela pessoa. Nós não temos mais a mesma coragem. Eu me lembro de uma coisa que o meu pastor fez que parecia coisa de louco. Eu já até comentei um tempo atrás aqui. Ele pegou, na época a gente não tinha celular, a Bíblia, só Bíblia de papel. Ele falou: abra a sua Bíblia em qualquer lugar, coloque em cima da sua cabeça. Nós estávamos no cinema, nossa igreja era no cinema. Ele falou: quero saber quem tem coragem de me seguir para a rua. Gente, num culto que nem esse, ele encerrou o culto saindo pela porta, no meio, e falou: quem vai me seguir? E colocou a Bíblia na cabeça e saiu pelo centro e circundou a praça central aqui da cidade. Metade da igreja colocou a Bíblia na cabeça e saiu atrás dele. A outra metade não sabia o que fazia. E ele diz: quem tem coragem? Quem tem coragem? O meu pastor ia sozinho para os montes, de madrugada, orar. E muitas vezes ele chegava para mim e dizia: Jair, você não tem noção do que aconteceu no monte. Eu falava: me conta. Ele falou: um demônio veio ao meu encontro, um preto velho, estava numa cadeira de rodas. E eu me lembro que eu fui uma vez com ele para o monte, e aí na hora que a gente começou a orar, não tinha ninguém, estávamos em 4 irmãos no monte, de mãos dadas ali orando. De repente começamos a escutar um barulho e em volta, e nós de olho fechado. Ele disse: não assusta não, o diabo se manifestou em forma de leão e está andando aqui ao nosso derredor. Eu falei: meu Deus. Eu encolhi. Aí ele falou: não se preocupa não, agora ele está em forma de cobra. E o bicho fazia assim, ó. Eu lembro, você escutava o barulho daquele bicho andando no meio. A gente tinha coragem de fazer coisas que são loucuras. Quem não se lembra, antigamente nós tínhamos um negócio que chamava loucuras de amor. Eu fiz uma para Diva uma vez. Tinha que ter muita coragem.
Vinha o carro de som, parava na frente, colocava a música. Essa é para você, diva. O Jair manda dizer que te ama. Eu paguei para um cara fazer isso com todo mundo na frente, saiu para ver. Coragem, nós não temos mais coragem de declarar o nosso amor por Jesus, porque nós temos medo de ser envergonhados, nós temos medo de mostrar a nossa fé, nós temos medo de dizer quem somos. A gente não deve vir para Jesus com medo do diabo, a gente deve vir por Jesus porque nós estamos cheios de coragem de assumir quem somos. Coragem para largar a vida do pecado, coragem para mudar de vida, coragem para romper com o pecado, coragem para romper com o amor por este mundo. É preciso coragem. Primeiro Samuel 17, 34 a 36, e respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Guarde bem uma coisa: Deus favorecerá aquele que tem coragem. O favor de Deus estão sobre aqueles que têm coragem, sobre aqueles que não têm medo de enfrentar o seu pecado, sobre aqueles que não têm medo de ser confrontados pelos seus erros, por aqueles que não têm medo de serem acusados pelo diabo, porque é isso que ele faz. Ele é acusador, mas à mesma medida que ele é acusador, ele também é mentiroso. E Jesus disse que ele é mentiroso e mente desde o princípio. Então ele vai te acusar com mentiras para gerar em você medo. Não importa o que eu fui, importa o que eu sou. Deus se manifestará para aqueles que não têm medo de dar, de entregar, ainda que fique com menos, ainda que eu tenha que ter menos, contudo eu sei o que é dar, eu sei o que é entregar. Não tenho medo, não tenho medo que me falte, não tenho medo. Eu não tenho medo de servir ao Senhor, ainda que me falte forças. Eu não tenho medo de ser rejeitado pelos homens. Eu estava lendo essas madrugadas aqui, acordei e fui ler a palavra, e estava lendo o livro de João, e quando cheguei no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Não vou ler o texto. Jesus cura um cego de nascença, e causa uma confusão muito grande, porque o cego começa a dar testemunho, e o nome de Jesus começa a ser conhecido pela cura desse cego. Começa a ser conhecido. Então os judeus querem fazer alguma coisa para que as pessoas, para que o cego, o antigo cego, o ex-cego, não fale mais sobre o que Jesus tinha feito. Então eles começam a questionar, e questionam uma vez, questionam duas vezes, e aí eles mandam chamar os pais daquele que era cego. E quando os pais chegam, os judeus perguntam: ele era cego mesmo? Ele falou: sim, ele era cego. E agora? Por que ele está enxergando? Os pais falam: não sei, que nasceu cego, agora porque está enxergando, não sei.
contudo ele é maior de idade e responde por si. Pergunte para ele. E a Bíblia diz que os pais deram essa resposta porque tinham medo de ser expulsos das sinagogas. E faz a seguinte observação: porque preferiam mais a honra dos homens do que a honra de Deus. Então chamam o cego novamente, e o cego diz: eu já não falei para vocês, foi este homem, mas ele é um pecador. Se ele é pecador, eu não sei onde já se viu um pecador abrir os olhos de um cego. Não são vocês que são os mestres da lei? Nunca se viu na história do mundo alguém abrir os olhos aos cegos. No entanto, este que você diz que é pecador está abrindo olhos de cego. Os judeus dizem: quem é você, nascido todo em pecado, para dizer a nós o que é de Deus e o que não é de Deus? E o cego diz: vocês estão me questionando por quê? Porque vocês querem seguir a este homem também? Eles dizem: nós não seguimos a esse homem que não sabemos quem é, nós seguimos a Moisés. E você está excomungado, saia daqui, saia daqui. E mandou ele embora. Esse homem vai embora porque teve coragem de afrontar a religião de sua época. Chega, encontra Jesus, e Jesus diz para ele: e aí, você crê no Filho de Deus? Ele fala: quem é o Filho de Deus? Ele diz: esse que vos fala. Ele diz: eu creio, Senhor. Um homem que teve coragem de confrontar a autoridade da sua época por amor a Jesus. Ele não teve medo de ser abençoado. Ele não teve medo de declarar Jesus. Ele não teve medo de declarar a sua cura para todos que estavam perto. Ele não teve medo de viver e de dizer a verdade. Amados, por que temos medo? Por que temos vergonha? Então Deus olha para Gideão e diz: só vai, Gideão, vai na sua força. Eu tenho medo de orar pelas pessoas, eu tenho medo de orar para quem está doente. Talvez se eu chamar o pastor ore. Eu tenho medo, porque eu tenho medo de orar, e não acontecer nada. Eu tenho medo de dar alguma coisa errada. E Deus diz: não, só vai, não tem medo, só vai. Ora pelo teu vizinho, ora pelo vizinho de baixo, pelo vizinho do apartamento de cima, pelo vizinho do lado, por aqueles que se encontram com vocês na rua, pelos doentes, pelos homossexuais, pelos bêbados, pelos que estão cheirando bem, pelos que estão fedendo. Orem por eles, abençoem, abracem, demonstrem o amor de Deus para com as pessoas. Não tenham medo de dizer quem Jesus é. O medo é algo tão terrível que Abraão entrega a esposa dele por medo. Por medo. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 12, alguns versículos eu separei, a partir do 10. Havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito, para ali ficar enquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele diz para sua mulher Sarai: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita, muito formosa. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e vão me matar. Deixarão você com vida. Dizem para eles que você é minha irmã, para que me considerem por amor a ti, e por tua causa me conservem a vida. Só que aí nós sabemos o que aconteceu. Faraó foi lá e pegou Sara e levou para a casa dele. Quando Faraó estava ali pronto para consumar alguma coisa, para poder ter um relacionamento sexual com Sara, e vocês vão entender a gravidade disso, o Senhor, versículo 17, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. As grandes pragas do Egito, que veio depois por Moisés, Faraó já havia experimentado algumas pragas também, porque tentou tocar na mulher de Abraão.
Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: o que é isso que você me fez? Por que você não me disse que ela é tua mulher? Por que disse que é tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, pega ela e vai embora. Abraão tem medo. Nós estamos falando do pai da fé. Como pode o pai da fé ter medo? Fé e medo não andam juntos. Ainda Abraão não estava aprimorado, na plenitude da sua fé e da coragem que a fé produz. O tempo passa e Abraão faz de novo. Mas olha qual é o grande problema de Abraão ter feito isso no Egito. Deus tinha um plano. Sara tinha um ventre santo, abençoado. O ventre de Sara era santo, era para nascer uma geração santa, da onde viria Jesus. Quem que ia possuir Sara por causa do medo de Abraão? O homem que mais tinha contato com Satanás na sua época, Faraó. O ventre de Sara que daria vida a pessoas que seriam, na qual chegariam em Jesus Cristo ainda, na qual Jesus seria descendente. O ventre de Sara poderia ser agora o ventre para nascer uma semente de um endemoniado. Mas não para aí. Em Gênesis no capítulo 20, parte Abraão dali e vai para o Neguebe, habita em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara sua mulher: ela é minha irmã. Assim pois, Abimeleque, rei de Gerar, manda buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído Sara. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse que é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí eu ter impedido de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Disse Abimeleque a Abraão, que estava pensando em fazer esta tal coisa. Tanto Gênesis 12 como Gênesis 20, Abraão, que é o pai da fé, teve medo. E você? E eu? É incomum termos medo? Não. Mas há um processo, e Deus começa a trabalhar esse processo na vida de Abraão. E aquele homem que tinha medo, e aquele homem que tinha tanto medo a ponto de entregar a mulher dele para outro, agora tem a vida transformada. As coisas vão acontecendo, a vida acontece, amados. A vida desenrola, vai andando, dia após dia. O que esse homem vai ganhando? Experiência com Deus, conhecimento com Deus, intimidade com Deus. Deus agora chama ele de amigo, a ponto dele ter a capacidade de sacrificar o filho dele. Sara entrega Abraão para Agar, porque ela tinha medo de não dar conta de ser mãe. O medo tomou conta dessa família, e até hoje o mundo sofre pelo medo que Sara teve. Os pais da fé tiveram medo, e esse medo, se Deus não intervisse, teria capacidade de tirar o futuro de Deus sobre toda a terra. Mas houve um momento em que a chave virou, e eu encerro desta forma. A chave precisa virar. Abraão se torna pai da fé, porque fé e medo não podem andar junto. O medo tem a capacidade de destruir destinos, mas a coragem tem a capacidade
de fortalecer a nossa caminhada. Jesus agora se depara com o Getsêmani. Dois sentimentos vêm sobre Jesus, e talvez você não tenha percebido. O primeiro que fica muito claro é o medo, e o segundo é a coragem. Medo quando ele sua sangue, e coragem quando ele diz: seja feita a tua vontade. O medo é transformado em coragem. O medo estava presente, mas agora o que está sobrepujando é a sua coragem. E ele diz: eu vou fazer a tua vontade, Pai. Ele teve que fazer a escolha. Ele diz para Deus: dá para mudar de plano? O Senhor pode tudo. Ok? Não dá. Então, medo, fica aqui, porque eu vou com coragem, em fé. Fé no desejo de cumprir o que está no coração do meu Pai. Fé na palavra do meu Pai para mim. Então, aquele medo é sobrepujado por uma coragem. E Jesus agora vai e enfrenta a morte. E ele desce até o inferno. Há alguns escritores que dizem que ele foi até o inferno, que ele chegou até o inferno. É com fé, irmãos, que transformamos a fraqueza em força. Joel capítulo 3 versículo 10 diz: forjai espadas das vossas relhas, e de arados e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco, e diga ao fraco, e diga ao fraco. O que Deus está querendo ensinar para nós? Tem um momento que a gente precisa virar a chave. Tem um momento que a gente precisa virar a chave. Me sinto fraco, mas vou agir como se fosse forte. Tenho medo, mas vou agir como se fosse corajoso. Jesus, em João capítulo 14 versículo 18, ele diz: eu não deixarei vocês sozinhos, eu voltarei para vocês. Eu não tenho medo, porque eu não estou só nessa jornada. Eu não estou sozinho. Eu não fiquei sozinho. Ainda que todos me abandonem, eu não estou sozinho nessa caminhada. Porque o medo é um sentimento de quem se sente sozinho. A verdade é que tememos, porque não sentimos que o Senhor está perto da gente. Paramos de ouvir a sua voz. Então, também não oramos o necessário como convém. Não nos relacionamos intimamente com Jesus, e começamos a ter dúvida no nosso coração, e uma palavra fica latente: será? Será? E tudo agora o que temos é uma grande dúvida, a mesma dúvida de Gideão: será que Deus pode me usar? Irmãos, são pequenas dúvidas e medos que crescem expansivamente, e quando percebemos, estamos cabisbaixos e nos sentindo derrotados. Acredito que precisamos encarar o medo e vencê-lo antes que ele nos vença. Vamos para cima do diabo. Vamos para cima do diabo. Não tenha medo. O Senhor é conosco. A palavra diz: somos mais vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós declaramos que não temos medo. Não temos medo da solidão, porque Jesus disse que multiplicaria a nossa família. Não temos medo da fome, porque Ele disse que nos supriria. Não temeremos o amanhã, pois o Senhor disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, o Salmo 23 versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo nenhum, porque tu estás comigo. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Eu não temerei a vida, e eu não temerei a morte. Como que eu viro essa chave? Eu tomo
posse, essa palavra é estranha. Eu me aproprio, os males que chegaram por alguma circunstância na minha vida não vão me parar, porque o fraco vai dizer: eu sou forte. Eu continuarei a minha jornada e farei com que ela dê muitos frutos. Eu não temerei a vida e viverei a plenitude que Deus tem para mim. E eu não temerei a morte, eu não temerei o mal, e eu declararei Romanos 8:13. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se Ele é por nós. Vamos ficar de pé.